Olá, sou o professor Gilberto Gomes Garcês, sou graduado em Engenharia Civil e mestre em Administração, com foco em Gestão de Projetos, Internacionalização e Logística. Nessa aula vamos falar sobre as ferramentas enxutas para controle da qualidade, que são consideradas a base para a implantação da filosofia enxuta, que foram, de forma genial, sendo criadas e adaptadas pelo engenheiro Taishi Ono, à medida em que ele descobria algum tipo de perda na produção. Nessa aula nós vamos falar a respeito das ferramentas enxutas para o controle da qualidade. E essas ferramentas elas foram todas introduzidas durante a criação, o desenvolvimento, na verdade, do sistema de produção da Toyota. E as ferramentas, elas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, à medida que surgia alguma necessidade de eliminar algum tipo de perda. E o personagem, engenheiro Taishi Ono, era um gênio assim, da produção. Tinha uma visão sistêmica muito apurada, e ele lançava mão das correções a partir de umas coisas bastante simples, que nós vamos falar à medida que forem aparecendo as ferramentas. Elas são consideradas a base para a implantação da filosofia enxuta. E aí, dependendo das características operacionais de cada empresa, elas também têm funções assim, bastante distintas, né? E a aplicação da filosofia enxuta elas podem ser utilizadas e adaptadas de acordo com as necessidades, e também à medida que vão surgindo as perdas dentro da produção. As rotinas que as ferramentas elas são expedientes assim, utilizados para atingir a eficiência enxuta. A garantia de que a continuidade, a sustentabilidade do sistema de uma empresa, ela só pode ser atingida com uma forma genuína assim, de implantação profunda da filosofia enxuta. Às vezes nós temos, por exemplo, já ouvi assim, um gestor, um presidente de uma pequena empresa, né? Fala assim, minha empresa é enxuta. Aí eu implantei o 5S. Até você explicar para ele que o 5S é só uma ferramenta, que ela sim tem as suas eficiências, pode dar aquela melhorada no processo dele de uma forma pontual, mas ele tem uma série de outros elementos e ferramentas para instaurar, para chegar realmente a uma produção enxuta. E essa distância não se atinge com uma ferramenta. É um processo e é demorado. Uma empresa que queira realmente ser enxuta, ela vai ter que dar início desse processo e vai demorar. Infelizmente, não se atinge uma produção realmente enxuta sem muito trabalho. E aí vocês vão entender o que eu estou falando a partir daqui para frente. Como eu já estava dizendo, assim, o desenvolvimento dos conceitos eles vão se adequando de acordo com as necessidades que tem dentro de cada produção, cada área, cada setor. E como cada um tem muita particularidade, você tem um universo de possibilidades de implantação e de adequação dos elementos e ferramentas enxutas dentro do setor onde estiver sendo produzido aquele determinado material. Pascal Dennis, ele define que a aplicação somente das ferramentas enxutas já dá um retorno financeiro significativo, assim, se eu tiver um investimento muito rápido, né? Mas ele não garante necessariamente que o sistema tenha aquela eficácia total, né? Porque, como eu já disse, existem muito mais ferramentas e elementos também que devem ser atingidos, que nós já falamos em outra aula,
E esses elementos eles têm que estar juntos com a aplicação das ferramentas, né? Uma vez que essas empresas elas identificam as principais fontes de perdas, de atividades que não agregam valor, né? Nós vamos falar de uma ferramenta que seria o mapeamento de fluxo de valor. Você vai fazer o mapeamento de fluxo de valor e aí você começa a aplicar as suas ferramentas, a visão gerencial também, né? E é para você atingir aquela produção enxuta. Com isso, nós vamos falar a respeito dessas ferramentas aqui. Por exemplo, eu já acabei de falar a respeito de uma empresa que fala, eu apliquei o 5S. Ela é realmente uma ferramenta poderosa, porque você tem Seiri, classificar Seiton, corrigir, Seiso, organizar, Seiketsu, sistematizar, e Shitsuki, que seria uma autodisciplina. Como essa ferramenta ela tem uma finalidade de procurar resíduos e eliminá-los, e esses resíduos podem ser defeitos, excesso de matéria-prima, itens desnecessários, ferramentas quebradas, algum gabarito ou dispositivo que já está obsoleto naquela linha de produção. Então ele tem realmente assim uma função importante. Só que somente essa ferramenta não responde por uma produção realmente enxuta. Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo que você tem que separar o que é útil e o que não é, né? Aí a pessoa tem que ter aquela capacidade de análise, né? Então você chega e vai separando, que é o senso de utilização, né? Você vai ter que classificar o que é inútil, o que é útil, guardar o que é útil e descartar. Tem muita gente que, nesse caso aqui, né, que é um colaborador da área administrativa, que aí fica guardando papéis inúteis assim durante meses. Esse aqui é apenas um pequeno exemplo, mas essa classificação também ela entra em linha de produção, enfim. Seiton seria corrigir. Então nós temos aqui, por exemplo, um equipamento que vai sendo utilizado. Vocês estão vendo que está tudo engraxado antes, né? E, enfim, a manutenção duvidosa. E depois você pega e faz uma manutenção adequada e ele fica limpo, corrigido, lubrificado. Então, se você tiver uma situação não ideal, você vai ter que corrigir para que ela chegue à situação ideal. Nós temos, por exemplo, o Seiso, que é um senso de organização. Se você estiver trabalhando como um ambiente como esse antes do 5S, ele é antiproducente. Você nota que pode provocar acidente de trabalho, a pessoa tropeçar, você não encontrar um determinado tipo de insumo na hora que você quer produzir. Aí você perde tempo abrindo caixas, enfim. E aí quando você promove uma organização daquele ambiente de trabalho, esse é o ideal. Esse que está à direita, onde você tem os seus insumos catalogados em recipientes adequados, identificados. Então a organização é fundamental. Aqui nós temos o Seiketsu, que é a padronização da produção. Então você tem, por exemplo, um determinado produto, onde dentro de um fluxo normal de produção, ele foi feito padronizadamente, então ele vai e atinge a qualidade. Porém, vamos apenas supor que dentro da verificação sai algum fora do padrão. E ele não tem como ser corrigido, então ele já vai direto para o descarte. A partir do momento que você chega aqui, verifica e vê que ele pode ser corrigível, então ele vem para cá, fora do padrão corrigível, promove-se a correção, ele volta para a padronização e vem para cá. Se ele mesmo assim não consegue atingir, ele vai para o descarte. E todos os materiais que vão para serem comercializados, eles têm que obedecer a uma padronização previamente estipulada. O quinto
seria o Shitsu, que seria a autodisciplina. Então, as normas de procedimento da empresa, aqui nós colocamos a autodisciplina como os colaboradores eles obedecem aos horários. Isso aí é básico em qualquer tipo de empresa, né? A autodisciplina ela não é somente em relação a horário que você vai exigir dos seus funcionários, mas essa é uma autodisciplina também de eles compreenderem qual é a função dele dentro da organização e como ele se relaciona com atividades antecessoras e sucessoras dele. E a disciplina dele tem que ser no sentido de que ele execute o trabalho dele sem promover nenhum tipo de não conformidade, algum tipo de desperdício ou perda. A próxima ferramenta que nós vamos falar é o nivelamento, o chamado Heijunka. Não é a mesma palavra que depois nós vamos falar ali. Então esse aqui é um programa nivelado. E aí, o sequenciamento de pedido, à medida que ele vai entrando, você vai ter que achar, através de umas outras ferramentas, né, como que é que você vai nivelar para você atingir no tempo adequado aquela solicitação que foi feita. Então, o Heijunka ele converte a instabilidade, que às vezes o cliente ele pede semanalmente a mesma quantidade de produto e uma semana ele pede menos. Então, cada um desses pedidos você vai converter essa instabilidade para um processo nivelado, previsível. Então, aí você tem uma série de outras ferramentas. A produção deles vão ter uma lead time diferente, vão ter uma takt time diferente, que são duas ferramentas que nós vamos comentar mais para frente. Você tem uma outra ferramenta que é o Kaizen. Então seria o quê? Uma melhoria gradual, ordenada, contínua. E o Kaizen, a melhoria contínua, ele pode ser feito de forma preventiva ou, às vezes, infelizmente, de uma forma a corrigir um tipo de processo que está demorando mais tempo do que o necessário. E essa percepção de melhoria, você tem que ouvir a todos os envolvidos naquela linha de produção, naquela etapa ou subetapa. Então, você pode reduzir estoque, redução de peças defeituosas dentro da linha de produção. Então, todos os colaboradores podem opinar para melhorar aquele processo ali. E é necessário que você tenha também, obviamente, um colaborador, um coordenador que esteja naquela sessão que ele tem essa percepção e conversa, né, com subordinados no sentido de o que pode ser melhorado, enfim. O Kaizen é uma ferramenta dinâmica e ela não cessa nunca. Sempre quando você tiver alguma produção, você vai ter que ter um coordenador, um chefe de seção com essa mentalidade Kaizen. Bom, o sistema puxado, ele é um controle de produção em que as atividades fluxo abaixo avisam as atividades fluxo acima sobre as suas necessidades. Então ele seria mais ou menos assim. Isso aqui é um negócio difícil, né? O Taishione, quando ele começou a implementar isso aqui, ele demorou anos para chegar a um nível que é hoje a Toyota. Mas ele atingiu. Então você tem, por exemplo, aqui uma demanda por parte do cliente. E aí, essa demanda, ele avisa assim, para a atividade anterior o que é que tem que produzir para chegar aqui na demanda. E produzir somente o que está na demanda. E aí, essa atividade anterior, ela avisa para a anterior o que ele tem que produzir para chegar e ele produzir aquela peça. E assim sucessivamente até chegar aqui no seu fornecedor. Não é fácil, porém as empresas elas têm que atingir
esse nível de sistema puxado, porque aqui você regula o mercado mesmo. Se você oferecer produto acima da quantidade que o mercado está querendo, você vai desvalorizar seu produto. E, ao contrário, se você não tiver o produto à disposição do cliente, ele provavelmente vai comprar de um concorrente, enfim. Então vocês veem que uma produção puxada é um negócio assim revolucionário. Isso aqui foi responsável pela excelência que a Toyota atingiu em meados da década de 70, e a Toyota quase que ela quebra as outras montadoras, porque todo mundo queria comprar os carros japoneses, que eram mais econômicos, eram mais baratos na época, eles comercializavam por um preço praticamente de custo da concorrência. E também não quebrava, exatamente por causa dessa excelência que ele atingiu dentro da produção. E aí os concorrentes, quando a academia começou a estudar, eles se viram obrigados a partir para a mesma metodologia de produção. Mas para quem saiu na frente, hoje em dia, por exemplo, a Toyota ela não vende mais os seus produtos a um preço abaixo da concorrência, às vezes é acima, inclusive. Mas aí é uma percepção de valor de qualidade que o cliente ele fala assim, realmente, esse produto vale o preço que eu estou pagando. Então você vê que em tempo de crise, você consegue competir com um preço mais competitivo. Em época de normalidade, aí os valores que o cliente percebe daquele produto, ele acaba falando assim, justifica eu pagar porque realmente é um produto acima da média. A próxima ferramenta que nós vamos falar é o Takt Time, que ele é um termo alemão para ritmo ou batida, né? E ele vai se referir a quantas partes devem ser produzidas numa família de produtos e com base na demanda real do cliente. Ou seja, você tem uma demanda, você tem uma certa quantidade de produto para produzir naquele período, você lança a mão do Takt Time. E o Taiichi Ohno, como eu já disse, ele se inspirou no Takt, daquele compasso musical, e aí falou assim, isso aqui também dá para replicar dentro da linha de produção. Então ele pegou aquele conceito do compasso musical, né, que os músicos utilizavam, né, e falou assim, isso aqui eu vou pegar o tempo disponível de produção, vou ver a demanda, e aí eu acho o Takt Time de cada produto, de cada etapa, para que você atinja aquele ritmo adequado para você entregar o produto baseado na demanda que os clientes estão buscando para o seu produto. É uma ferramenta bastante significativa dentro de planejamentos, né? Um diretor ou um chefe de planejamento, ele deve utilizar essa ferramenta com bastante em praticamente todas as etapas de serviço, de modo a estabilizar a produção. Outra ferramenta é o lead time, e o lead time ele só se refere ao tempo de ciclo, ou seja, você tem inspeção, transporte, a movimentação, você tem a lead time daquele. Então a lead time ela vai determinar assim, um processo 1, por exemplo, ela tem um lead time, sei lá, vamos colocar aí 1 hora, o processo 2, mais 1 hora. Então você tem que ter esses tempos de processos para você fazer a estabilidade de produção, para você tende a diminuir também as atividades que não agregam valor dentro desse sistema. E é uma forma também de reduzir o ciclo de produção. Então a lead time também é uma ferramenta bastante significativa dentro do processo de produção. Nós temos, por exemplo, aqui uma lead time versus o tempo de processo. Então nós temos aqui, por exemplo, você tem um trabalho recebido numa etapa, e esse trabalho ele fica um tempo ocioso, se você estiver produzindo, e esse tempo ocioso, você vem aqui no tempo de processo, faz o trabalho que você tem que fazer naquela etapa e passa para frente. Aí ele fica um tempo ocioso aqui, vamos supor de 3 minutos, aqui ficou 5 minutos. A lead time desse processo é o tempo que ele fica ocioso até o final
para você entregar para o próximo processo ou departamento. Esse aqui é a lead time de um processo inteiro. Nós temos, por exemplo, esse aqui é a lead time de produção, tá? E temos a lead time de produtos. Você tem fontes externas, o seu departamento de compras ele vai fazer um pedido para algum fornecedor. Esse fornecedor, se ele tiver a pronta entrega, ele vai fazer uma entrega via caminhão. E aí ele vai chegar até o local onde foi feita a solicitação. Entre o pedido de compras até a entrega efetiva, você tem um lead time de 2 dias. Você vai ter que fazer o quê? Através da lead time de 2 dias, você tem que ter pelo menos um estoque regulador de 2 dias na sua empresa para que não falte esse tipo de insumo. Então vocês veem que o lead time está diretamente ligado à logística aqui, né, nesse caso. E você tem a lead time de produção que está ligado à produção propriamente dita. Nós temos uma outra ferramenta que é o Kanban. Então o Kanban ele é uma ferramenta de informação que ela é utilizada para controlar o número de peças a serem produzidas em cada processo, de entrega de materiais também. Você vai fazer a retirada de um Kanban no seu estoque, que é um tipo de Kanban bem comum, né? E aí nesse Kanban ele pode ser uma peça unitária, ele pode ser um lote, uma caixa com vários componentes dentro. Então, quer dizer, o Kanban ele é bastante flexível em relação à sua composição. E à medida que você pega um Kanban e manda para frente, você pode chegar aqui e ver a quantidade que você tem no Kanban. Por exemplo, uma caixa pode ter 250 peças de um determinado produto. A lead time de produção dessas peças são de 6 dias. O fornecedor é essa empresa aqui. O colaborador que pediu foi esse aqui. Aqui tem a data de pedido, a data de entrega. Então você tem... essas informações são apenas assim, ilustrativas. Você pode colocar o que lhe convier nessa... E você tem, por exemplo, esse Kanban de material, né? Você tem também um Kanban de produção. À medida que você está fazendo uma produção, você tem aqui o endereço, você tem o número do item, o nome do item, subconjunto de um cilindro, no caso esse aqui. E aí você coloca as características e você vai sair da usinagem e vai para a montagem, os processos em sequência, né? Então vocês veem que o Kanban é uma ferramenta que ela pode ser moldada de acordo com as necessidades de cada setor de produção. E ela, obviamente, tem uma contribuição dentro da busca da qualidade dentro da organização. E Kanban de movimentação, a mesma coisa. Você tem o número de prateleira, tamanho do lote, código do bem, o nome do bem. Então, todos os Kanban... Hoje em dia, na verdade, os Kanbans eles são eletrônicos, né? Se vocês buscarem, tem alguns aplicativos de Kanban que são muito legais. E você também coloca as classificações que você deseja dentro desse Kanban. Outra ferramenta seria o Andon. Ela é uma ferramenta que se utiliza de sinais luminosos ou sonoros para avisar que há algum defeito na produção. Também pode ser para avisar de algum acidente de trabalho, que a gente nunca espera, mas pode ocorrer. E problemas maiores, né? Então você tem, por exemplo, dentro da produção, uma máquina que para uma produção porque, sei lá, travou alguma coisa lá, e ali tem um andão luminoso e o colaborador vai lá para ver o que foi que aconteceu. Existem equipamentos que eles são preparados exatamente para que ele pare a produção, para avisar que teve algum defeito ali na produção. Então esse aqui é um exemplo de andão luminoso. Mas temos também, por exemplo, o andão sonoro. Quando começou um incêndio em alguma parte do negócio, esse andão sonoro ele imediatamente entra em ação para paralisar aquele processo, né? E aí você tem também andões luminosos fazendo a retirada dos colaboradores daquele ambiente. E o andon também é uma ferramenta que é utilizada em praticamente tudo que vocês puderem ver de produção nas mais diversas áreas. E é uma ferramenta poderosíssima, assim, rápida, para que um colaborador ou seu superior imediato tenha condições de chegar ali e resolver aquele problema de forma rápida.
nós temos a próxima ferramenta, que seria o fluxo contínuo. O fluxo contínuo, ele tem o objetivo de eliminar paradas e reinícios de produção. E ele é bem típico essas paradas assim em produção convencional. Então no fluxo contínuo, você tinha lá as lead times, dos tempos de processamento, e acontecia algum tipo de parada num determinado momento de uma linha de produção. Essa linha de produção ela atrapalharia a atividade antecessora e a sucessora, tá certo? Por causa da paralisação dela. Então, essa manutenção do fluxo dessa atividade, se você tiver que fazer uma paralisação que seja mais drástica, você tem que parar praticamente todas as atividades até resolver aquele problema. Senão você corre o risco de ter uma série de etapas dentro da sua produção sendo feitas e a sua fica parada. E aí você tem um aumento no seu fluxo de caixa, porque você vai ter que ter um estoque excessivo de materiais que não se transformam num produto final para retornar. Então, o fluxo contínuo ele é uma ferramenta que deve ser perseguida a todo momento dentro de uma organização. E ela também identifica qualquer tipo de não conformidade até a sua correção, ou seja, o controle da qualidade ela obrigatoriamente tem que passar pelo fluxo contínuo. E o fluxo contínuo está obviamente ligado também ao trabalho padronizado. E o trabalho padronizado ele tem que garantir que cada processo seja organizado, realizado de uma forma eficaz, com um padrão que o cliente final ele exige daquele serviço. Então, o trabalho padronizado você tem que pegar os seus colaboradores que estão dentro de uma etapa e deixar claro para ele qual é a padronização, as normas de procedimento para executar esse tipo de tarefa. Um exemplo bastante claro de um trabalho padronizado ele foi atingido através da Motorola nos anos 2000, onde ele atingiu o Six Sigma. Ou seja, eles começaram a perceber dentro da linha de produção deles que você tinha dentro de 1 milhão de peças produzidas, o One Sigma ele tinha 691 peças por milhão. Então aí você chegava lá e falou, tem que melhorar esse negócio. Aí você chegava aqui no um Sigma e meia, 500 mil. E aí assim você foi diminuindo, 3 Sigma, 6 Sigma. E aí quando chegou no Six Sigma, que a etapa 6 foi 3,4 partes por milhão, eles atingiram uma eficiência desejada. Tanto que o Six Sigma, que é derivado também aqui da produção enxuta, ele passou a ser um sistema quase que independente, utilizando obviamente a filosofia Lean, mas as empresas de tecnologia começaram a copiar esse sistema da Motorola e ela está até hoje em voga. Para te atingir um Six Sigma dentro do processo de produção é um negócio assim significativo. E também não são todos os setores de produção que possam chegar a esse nível de perfeição. Haja vista, por exemplo, a construção civil. Você tem muitas partes e tem muitos sub-etapas de serviço, porque a composição de uma construção civil ela é ligada, vamos dizer assim, a produção toda acontece dentro do próprio produto, né? Então, para você atingir o Six Sigma, é bastante difícil dentro da construção civil. Você não consegue atingir uma perfeição de 99,9966%. Você tem retrabalho, você tem descartes de entulhos, enfim. Ela é muito mais voltada assim, para a empresa de tecnologia do que para outros tipos de produção, mas nada impede que você faça essa utilização. E o trabalho padronizado ele vai garantir essa estabilidade de produção de acordo com a sua área de atuação. Nós temos o 11º ferramenta, que é a manutenção produtiva total, que vai eliminar os fluxos de produção através da integração de setores, né, de produção, e também fazendo a manutenção de equipamentos, a manutenção de ferramentas, também a capacitação dos seus colaboradores, que tem sempre que serem reciclados. Então a manutenção preventiva total ela é realmente uma ferramenta
bastante significativa, no sentido de você manter essa... vocês notam que a manutenção produtiva total está muito ligada com o 5S também, né? Você tem, por exemplo, gestão visual. Você vai ter que oferecer informações simples e objetivas, de modo que o colaborador que está ali naquele ambiente, ele visualize e já saiba do que significa. Você tem que também aumentar aquela percepção de que trabalhar com uma forma segura e com maior qualidade tem que ser alcançada pelo seu colaborador. E ele, se por acaso ele desobedecer algum tipo de gestão visual, você tem que ter um colaborador ser imediatamente acima daquele operário para corrigi-lo, a tal ponto ele chegar ao ponto de nunca mais cometer aquilo lá. E é muito comum dentro de um processo de produção algum colaborador ou outro ele em algum momento cometer algum tipo de não conformidade na gestão visual. Então nós temos, por exemplo, aqui a área restrita, você tem perigo da face, cuidado com tem choque elétrico, são algumas gestões visuais. Você vai ter que utilizar equipamentos de proteção individual. Então você coloca a partir desse limite, você vai ter que usar capacete, óculos, protetor auricular, luvas, enfim. Qualquer colaborador que não utilize ou ele for reincidente, a empresa tem que tomar as medidas necessárias. Ou você se enquadra dentro das normas de procedimento, ou você está fora, você não serve para trabalhar nesse ambiente. E o último, que é proibida a entrada de pessoas não autorizadas, que é bastante significativo, porque as pessoas que vão entrar a partir desse processo aqui, elas têm que ter um treinamento específico para estar naquele ambiente. E pessoas que não têm essa captação, ela não está autorizada a entrar. Então, isso tem que ficar bastante claro para os colaboradores. Bom, a gestão visual, ela vai, além de segurança do trabalho, ela vai para várias áreas, onde você pode colocar gestão visual para saídas de emergência, enfim. Cada área de produção tem as suas gestões visuais de forma específica. A próxima ferramenta seria o TRF ou SMED, que seria uma troca rápida de ferramentas ou algum componente. E você tem que reduzir o tempo de setup entre a preparação dos equipamentos e minimizar os tempos não produtivos no chão de fábrica. Você tem, por exemplo, dentro de uma tornearia, você tem peças que hoje são de fáceis trocas assim, de um torno, porque às vezes você precisa de mais de um tipo de fresa, e aí você chega ali, você tem que ter esse tempo de setup reduzido, para que o seu colaborador não perca o tempo naquele processo ali. O Jidoka seria a automação, né? Então você vai separar operário e máquina, e ambos têm autonomia para parar a produção e detectar anormalidades. E o Jidoka é importante porque você tem um colaborador que de repente está lá atuando dentro, juntamente com a máquina, e à medida que ele começa a ficar ocioso naquele processo de produção, você pode colocar mais uma máquina para ele cuidar também. Mas essa separação de paralisação de alguma normalidade, tanto da máquina quanto do operário, tem que ser separado. E aí ele promove mais idade também na produção. O mapa de fluxo de valor é uma ferramenta gerencial, né, onde o gestor ele vai fazer uma trilha inversa. Eu vou dar um exemplo aqui de quando o seu cliente final ele faz uma solicitação até o fornecedor. É um desenho assim intuitivo, seguindo todos os passos, desde a concepção do projeto até a entrega. Então você pega, por exemplo, aqui você tem aqui o seu cliente, ele faz uma solicitação de produto para a sua empresa. A sua empresa já tem um planejamento de processos, tudo aqui, e aí ela já pega e faz a solicitação para o seu fornecedor. Aqui tem uma lead time, eles entregam, e aí você coloca
o tempo que cada processo demora. Então você vai fazer uma estamparia, por exemplo. Aqui você demora 1 segundo, por exemplo. Aí depois, essa estamparia ele vai mandar para a solda 1, aí depois ele manda para a solda 2, aí depois vem para montagem 1, montagem 2, e aqui você tem qual é a lead time dessa produção até sair a expedição para aquele fornecedor. Aí você percebe que tem alguns gargalos aqui que você pode melhorar. Então esse mapa de fluxo atual, você entra numa empresa, você vê esse mapa de fluxo atual e o gerente, ele nota que dá para fazer algumas melhorias. Aí ele pega, vê, analisa e faz uma modificação, um rearranjo dentro da fábrica e chega num mapa de fluxo de valor futuro. Então você vê, o mesmo fornecedor, ele faz aquela solicitação, ele faz o processo de solicitação, vem aqui para o seu estoque, seu supermercado, da estamparia. Aqui a estamparia sempre manda os kanbans de aviso para trás, para saber que esse processo ele se encerra dentro daqui. E essa estamparia ela manda, e aí você pega aqueles processos de solda e de montagem e coloca dentro de um processo só. Ou seja, a mesma mesa que faz um tipo de serviço faz a outra. Então você diminui muito o setup de produção. E aí, quando você consegue atingir, você testa, obviamente, esse mapa de fluxo de valor futuro para ver se ele funciona. E se tiver que fazer alguma alteração, novamente vão tentando até atingir o estado ideal. Então, quer dizer, esse mapa de estado futuro, ele vai tentar desdobrar as melhorias identificadas dentro daquele mapa de estado atual, até atingir um nível mais alto de desempenho. Se não funcionar, modifica-se, testa-se novamente até chegar num desempenho melhor. Como eu já disse, é uma ferramenta gerencial, e aí o responsável pelo fluxo de valor, ele tem que ficar perseguindo isso aí até chegar a um fluxo que seja realmente enxuto. E esse valor, obviamente, sempre é definido pelo cliente, os clientes intermediários e o final. E essa visão do estado futuro ela tem que ser definida com bases até meio óbvias. Você conversa com um colaborador que está ali na área de produção, com o chefe imediato dele, e esse pessoal às vezes tem alguma ideia para fazer essa melhoria, para eliminar alguma etapa obsoleta que está ali no meio do caminho. Então, o gestor, o gerente que estiver fazendo esse mapa de estado futuro, ele tem que conversar com todo mundo que estiver aqui naquele processo. Às vezes você faz um mapa de estado futuro e cada uma daquelas etapas elas vão entrar ali de acordo com aquela visão empírica que você tem no campo. Bom, continuando. O Pokaioke é uma ferramenta que ela encontra uma forma de detectar e prevenir erros de produção. Você pode ter sensores. Agora, se você acha que esse processo é desnecessário, você tenha em mente que se você tiver como localizar ou prevenir algum tipo de não conformidade, você deixa passar para frente, você vai ver que no futuro ela fica um problema pequeno, vai se transformar num problema muito maior. Se elas não forem encontradas na hora que você percebe, você vai ter que refazer o processo todo. E aí, às vezes é difícil até de identificar aquele erro num processo futuro. Quem vai perceber isso vai ser seu cliente. Então, o Pokaioke é uma ferramenta onde cada colaborador tem que ter a consciência de visualizar e avisar, prevenir erros, acidentes de trabalho, enfim. O Heijunka, que seria uma programação nivelada, né? Ela vai criar uma produção em lotes pequenos e vai produzir a mesma variedade de produtos todo dia. E para você reduzir o tempo de entrega e não acumular itens no inventário. De novo, é aquela mesma situação onde você tem um preço muito alto para você manter o giro de uma empresa com um inventário acima do que se produz, né? Às vezes você está lá com um monte de estoque sem que isso vire um produto comerciável, por exemplo. O 18º é o planejamento, em japonês Hoshin. Então, planejamento é a implementação de políticas, tá? Esse é o método que integra a parte estratégica da empresa com aquela tática, aquela ação, aquela parte da produção.
Ele também tem, nesse planejamento, ele tem que facilitar a comunicação entre as hierarquias e para eliminar desperdícios, tá? O planejamento ele passa pelo treinamento dos funcionários, por círculos, Kaizen. Você tem, por exemplo, com o planejamento Roshin, você tem uma outra ferramenta chamada Pensamento A3. Então, quando existe essa troca de informações através da ferramenta Pensamento A3, que pode ser de um superior para um chefe de área ou ao contrário, né? As informações contidas nesse documento são pontuais, precisas, temporais, de modo a resolver ou melhorar algum processo que tenha sido analisado naquele momento específico. Por ser uma ferramenta gerencial, o mapa de fluxo de valor ele tem que ser responsável pelo sucesso desse fluxo que está sendo definido. Então, o fluxo de valor e o seu gerente, ele é um arquiteto que vai determinar, identificar algum tipo de valor ou de algum tipo de perda que pode ser melhorado e liderar o esforço para atingir esse fluxo cada vez mais enxuto. Então, você tem um fluxo de valor de estado atual, você vai verificar alguns gaps assim que dá para melhorar e colocar ou retirar, né, alguma etapa para que você melhore esse fluxo. Essa visão de estado futuro, ela tem que ser definida em perspectivas óbvias de melhoria a serem feitas. Se você verificar, eu estou sendo redundante em alguma atividade, você vai ter que eliminá-la. E isso aí, nessa eliminação, você acaba gerando um fluxo de valor cada vez mais enxuto. A próxima ferramenta é Pokaioke, que são formas encontradas de detectar e prevenir erros na produção. Por exemplo, se for equipamentos, máquinas, sensores. Se você acha que esse método é desnecessário por conta de inspeção, saiba que é bem mais difícil você encontrar falhas sem esses sensores. Às vezes você fica com a linha de produção parada muito tempo até que você consiga identificar o que é que aconteceu no equipamento. O próximo ferramenta é o Heijunka, que seria uma programação nivelada, né? Ele cria uma produção em lotes pequenos e a produção de uma mesma variedade de produtos todos os dias, e para que se possa reduzir o tempo de entrega e não acumular itens no inventário. Porque vocês lembram, né, que você fazer um estoque enorme ou acima do que está sendo exigido, acaba que você tira fluxo de caixa da empresa para ficar mantendo aquele estoque parado. A próxima ferramenta seria o planejamento Roshin, que também é conhecido como implementação de políticas. E aí esse método ele vai integrar as partes estratégicas da empresa, a tática e a ação. Esse planejamento Roshin ele vai funcionar como fluxo de informação, né, entre as partes que estão dentro do processo de produção. Em outras palavras, ele vai facilitar a comunicação entre a hierarquia e eliminar esse desperdício também. Isso aí funciona em atividade acima, atividade abaixo, dentro de escalas hierárquicas, enfim. É uma via de mão dupla. O pensamento A3 eu acabei comentando um pouco agora atrás, né? Seria uma ferramenta de comunicação bem eficaz. E ela vai ser destinada tanto para planejamento, acompanhamento de situação, propostas de mudança de rotina, solução de problemas. Então ela é uma ferramenta pontual, assim. Os assuntos que entram dentro do pensamento A3 são os mais variados possíveis. Supermercado seria uma ferramenta que o nosso genial Taishi Ono, ele desenvolveu a partir do supermercado mesmo, que na década de 1950, quando ele visitou os Estados Unidos, ele entrou em contato com os supermercados americanos que são próximos do que nós temos hoje no mundo inteiro. Na verdade, o resto do mundo ele era uns secos e molhados, assim, né? Você ia lá, você pedia as coisas e alguém te atendia.
E já no supermercado não, você ia lá, pegava as coisas, depois ia no caixa e pagava. E ele achou interessante e resolveu implantar isso dentro das linhas de produção, em locais assim onde você tem uma distância muito grande para você fazer o abastecimento de materiais, de matéria-prima, né? E aí você tinha também muito funcionário, muitos colaboradores assim que ficavam ociosos esperando buscar preencher papéis para retirar do estoque. E aí ele colocava entre loops, né, esses supermercados que era para o colaborador que estava na linha de produção consumir o produto sem que ele saísse da sua produção, sem que ele... E aí, obviamente, o abastecimento acontece de acordo com a rotina de consumo mesmo, né? Então ele diminui o espaço entre a estocagem e a produção. O FIFO, que é o First In, First Out, é uma ferramenta de armazenamento que trabalha conforme a sequência de entrada de mercadorias. E ele vai estar sempre priorizando que os lotes que chegam antes, eles saiam antes também. Por isso que chama First In, First Out. Isso funciona para todas as matérias-primas, mas principalmente para aquelas matérias-primas que têm uma certa volatilidade, têm prazo de validade. Então, às vezes você corria o risco de ficar com algum tipo de produto que ele vencia o prazo, você descartava ele por causa de vencimento de prazo, né? E com isso, essa ferramenta ela foi introduzida exatamente para evitar esse tipo de perdas aí dentro da produção. Aqui nós temos um exemplo claro, onde tem a entrada e saída, né? Nós temos a entrada das mercadorias, então a primeira que entra é a primeira que sai, como dizem aqui, né? Obviamente está um pouco exagerada aqui essa inclinação, mas em linhas gerais é mais ou menos isso aí. Grandes empresas colocam um piso aqui roletado, onde à medida que vai sendo retirado ele vai se deslocando para o lado oposto. Esse aqui, o professor Pascal Denis, ele desenvolveu essa ideia dos 6 elementos, né, as quais o Lean Production ele se sustenta, né? Então você vê que estabilidade, você tem várias ferramentas que você evita, né, que haja perdas dentro da estabilidade. Você tem padronização, também as ferramentas as quais você vai fazendo a utilização para que você alcance uma padronização da produção. O Just-in-Time, também tem aqui as ferramentas as quais você alcança, né? Um Just-in-Time seria aquele elemento que você coloca a quantidade certa de matéria-prima e às vezes de um produto de uma etapa para outra, né? Na quantidade certa, na hora certa. Nós temos o Jidoka, que aqui tem Pokayoke, controle de zona, enfim. Aqui seria a separação entre os seres humanos e a produção, né? A produção de equipamento, de máquinas, né? E também tem a finalidade de evitar acidentes. E, obviamente, tudo isso depende do envolvimento. O envolvimento seria o treinamento dos seus colaboradores. Você tem que fazer treinamento de padronização, de organização, de manutenção, de melhoria contínua, atividades de segurança, enfim. Aqui dentro do envolvimento, tudo o que os colaboradores vão trabalhar nessa produção, eles vão fazer a integração dele em relação às políticas da empresa. E tudo isso vai de encontro com o último elemento, que é o foco no cliente. Que aqui você tem, dentro do foco no cliente, aquela dimensão de que
a criação de todos os valores que o cliente espera encontrar dentro do seu produto. Bom, as considerações finais para essa aula são que as ferramentas elas atuam em mais de um elemento previsto dentro do Lean Production, você já deve ter visto ali, né? As funções elas alcançam demandas onde podem ser utilizadas. E a utilização dessas ferramentas que estão aqui nessa aula, elas não se encerram em si, pois a versatilidade das mesmas sempre se encontra novas utilizações em alguma novo tipo de produção que vocês, por acaso, forem atuar. E a utilização delas são as, como eu disse para vocês, são as mais criativas. Cada um dos novos gestores que vão fazer controle de qualidade, eles vão fazer a utilização dessas ferramentas assim que eles identificarem e acharem que elas podem ser utilizadas. Aqui nessa aula nós tivemos as referências bibliográficas desses autores, que eu coloco como, se vocês tiverem tempo de lerem, são livros e artigos assim, às quais vocês vão encontrar muita coisa. E se vocês estiverem atuando também em algum tipo de empresa específica em uma área, vocês também vão encontrar muita material especificamente para o que vocês estão procurando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu me coloco à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que vocês tenham. E até mais, e espero que vocês assistam às próximas aulas. Nessa aula abordamos como a utilização de ferramentas Lean exemplificadas não se encerram em si, pois a versatilidade das mesas sempre encontra novas utilizações por áreas de produção que surgem e não se encerram em si mesmas.